Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ricardo Luiz Reiter. Seguimos com as nossas videoaulas em virtude do afastamento por causa do nosso querido coronavírus. Hoje a aula recebe como título Tópicos em Epistemologia 3, especificamente René Descartes. Essa aula sendo mais voltada para o pessoal do ensino médio, segundo ano, onde no primeiro trimestre eu trabalho a disputa entre racionalistas e empiristas. Vamos então hoje com o nosso querido René Descartes, aqui uma breve biografia dele. Ok, vocês podem parar o vídeo se tiverem interesse em ler, mas nada que vocês não consigam uma pequena e rápida consulta na internet, ok? Isso aqui é até uma síntese um tanto quanto da página da Wikipedia sobre René Descartes. As principais obras, ok? Essa videoaula vai se tratar especificamente sobre as meditações e sobre o discurso sobre o método, ok? Nós vamos basicamente usar essas duas obras aqui. Um pouco do nosso contexto histórico. O período da filosofia moderna, ele é marcado por essa volta, por esse avanço científico muito forte. Aqui eu fiz uma pequena contextualização de alguns grandes nomes que contribuíram para isso. Ok, a gente vai ter avanço na área da medicina, na área da engenharia, na área da astronomia. Aliás, a astronomia é muito forte, né, com Copérnico e com Galileu. E posteriormente, até depois de Descartes, você vai ter avanços significativos na física com Newton. A gente tem a imprensa que tem sua origem ali, né, com a prensa mecânica de Gutenberg. E tudo isso, de certa forma, fomenta na sociedade um novo espírito, uma nova forma de pensar, ou ao menos, digamos assim, surge um novo modo de explicar o mundo. Ok, a gente precisa entender que até ali a sociedade ela havia dado uma volta muito forte, uma volta muito significativa para uma explicação religiosa do mundo, né? A gente está falando da Idade Média Europeia, onde os dogmas cristãos eles ditavam, né, a forma de se fazer ciência e tudo mais, ok? Então a gente está tratando de um autor que viveu o ápice dessa revolução. Quando tratamos de epistemologia, nós estamos tratando especificamente da teoria do conhecimento. Então, aqui o nosso problema central vai ser justamente entender como Descartes soluciona esse problema de como o sujeito conhece alguma coisa em relação a um objeto que é conhecido. Aqui a ilustração aqui do lado, aliás, toda a ilustração tanto do pano de fundo como essa daqui é do jogo Assassin's Creed. Okay? Aqui você vai ter um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. E é interessante ver que no período moderno, o ponto de partida era justamente esse. É o sujeito que conhece e ele tem as aptidões necessárias para conhecer um objeto. E o conhecimento, né, que seria o predicado, o conteúdo, ele é fruto do que o sujeito conheceu. Ok? Então, é toda a ação, o protagonismo do conhecimento está no sujeito. Então vamos agora à resposta que o racionalismo dá. O racionalismo ele parte do princípio de que o objeto só pode ser conhecido pelo sujeito através da razão, ou seja, a razão é o meio pelo qual se produz conhecimento e se alcança a verdade. Assim, afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente, tal como a causa da origem do universo. Ele privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível, como via de acesso ao conhecimento. Okay? Aqui nós já começamos a ver essa briga entre as duas grandes vertentes da epistemologia na Idade Moderna. Né? Por um lado, você vai ter os racionalistas defendendo a primazia da razão sobre os sentidos, depois os empiristas dizendo não, a razão ela é só uma ferramenta, ela não é através dela que você produz conhecimento. Né? E essa briga se perpetua, você não tem uma solução, ambos os lados eles têm pontos
que justificam o conhecimento científico e pontos em que eles não conseguem dar conta. Quem vai resolver isso lá no final vai ser Immanuel Kant, mas isso a gente vai ver mais adiante. Chegamos então a Descartes. Ele é conhecido por algumas questões bem pertinentes. A primeira delas é a sua intuição para o uso do método científico para a justificação e a comprovação das nossas crenças. Ok, professor, o que isso quer dizer? Vamos agora dar uma olhada. Esses 4 próximos pontos, eles vão ser bem profundos, ok? Então, o que a gente viu agora em 5 minutos, na verdade, é toda uma introdução, porque o que vem agora, principalmente em relação ao método e essa entidade criadora, enganadora e a primeira certeza, são questões muito complicadas, muito complexas, e que a gente vai precisar seguir com um pouco mais de calma, ok? Lembrando sempre que essa aula aqui, ela já, né, para os meus alunos do ensino médio, a gente já viu esses conteúdos em aula e tal, então o que eu vim apresentar aqui é de uma forma muito sucinta aquilo que eu desenvolvo em 2, 3, 4 aulas, ok? Mais mesmo sendo como material de apoio. Dessa forma, sobre o método Descartes, tá? Aliás, a pronúncia é Descartes, não é Descartes, né? Esse autor sofreria bullying aqui no Brasil, devido ao seu sobrenome. Descartes percebeu que as ciências conseguiam produzir verdades e que essas verdades estavam atreladas ao método científico, e ao mesmo tempo era o método científico que garantia a eficácia da ciência. Então Descartes retoma a afirmação de Aristóteles de que a metafísica é uma ciência que busca comprovar, e ele busca comprovar a veracidade dessa afirmação. A citação que segue é a citação que se encontra no livro Metafísica. Aqui embaixo você tem a edição utilizada, ok? E onde Aristóteles, de fato, vai dizer que existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele. Cada uma estuda as características dessa parte, que é o processo da medicina e das outras ciências, ok? Elas fatiam a realidade. O Aristóteles vai defender que a metafísica ela é a grande ciência, a ciência que trabalha o todo, enquanto as outras ciências trabalham apenas as partes. E aqui é um ponto interessante, que o Descartes vai dizer, bem, mas será que tudo aquilo que a gente fez em metafísica até agora é considerado ciência? Porque, bem, eu não vejo nenhum grande metafísico, desde a antiguidade, utilizar, por exemplo, um método científico. O que eu vejo são que questões metafísicas elas vão se reproduzindo, vão se dando outras respostas. E eu tenho a impressão, vai dizer Descartes, que tudo que foi feito até agora, não passa de mera especulação, de mera opinião. Não há nada de científico naquilo que nós chamamos de biofilosofia. Dessa forma, vai dizer Descartes lá na introdução ao seu texto Discurso sobre o Método, se não me engano, de que é necessário que cada um de nós busque o seu próprio método, encontre uma forma de fundamentar as suas crenças com a mesma convicção que a ciência afirma as suas afirmações. É necessário que nós encontremos um método que permite-nos, e esse é o ponto central, distinguir aquilo que é verdadeiro do falso, de tal forma que não haja mais dúvidas. Ou seja, se eu digo que algo é, que eu tenha total certeza de que isso é, que eu possa ver aquilo de forma clara e distinta. Se eu digo eu existo, que é uma das grandes questões de Descartes, eu tenho que afirmar isso com toda a certeza do mundo. Se eu digo que a tal hora vai passar tal ônibus, eu tenho que ter certeza disso. Senão, eu vou estar sempre fundamentando sobre uma base que pode ser o senso comum, que pode ser o erro, que pode ser um engano. Né? E a grande questão aqui para Descartes é como conseguir levar uma vida de tal forma que eu não recaia em erros. E esse é um ponto central que nós precisamos compreender aqui nesse momento, ok? Porque Descartes, na introdução ao seu livro Discursos sobre o Método, ele vai ser muito modesto, né? Uma falsa modéstia, na verdade, onde ele vai dizer, olha, cada um tem que encontrar o seu método,
Mas se vocês não quiserem errar, se vocês querem ter certeza de sempre fazer a escolha certa, sempre seguir por um caminho por um caminho que está bem sólido, bem fundamentado, eu tenho a solução, porque eu sou o único filósofo até hoje que escrevi um livro de metafísica, ou fiz as minhas divagações metafísicas e as fiz a partir do método científico. O que eu afirmo aqui é verdade e de tal forma que não pode ser refutado. Por quê? Porque é uma verdade científica. Vamos então ao que nos interessa, que é como funciona esse método para Descartes. Ok? Lembrando que o Descartes vai buscar é o que está aqui. De novo, buscar verdades científicas, que são aquelas onde é necessário que se consiga distinguir o verdadeiro do falso sobre o que é afirmado sobre um objeto, de forma clara e distinta, sem que reste nenhuma dúvida. O método de Descartes tem 4 passos, e acho que essa ilustração que eu acrescentei aqui, ela não é minha, eu peguei no Google, ela ilustra muito bem, ok? Eu não coloquei referência porque eu não consegui encontrar, ela estava em 7, 8 sites diferentes. A primeira regra é a questão da evidência. Só posso aceitar como verdadeiro aquilo que não pode ser colocado em dúvida. Ok? A segunda regra, eu preciso dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis a estudar, cada uma individualmente. Ou seja, aquela questão, um grande problema sempre é a soma de pequenos problemas. Para eu resolver uma grande equação matemática, eu a sintetizo até chegar a uma fórmula ou até chegar nas suas pequenas partes, divido e resolvo parte por parte e consigo resolver todo o grande problema. A terceira regra é a da ordem. Eu devo partir dos fatos mais simples para os mais complexos, que é o princípio da dedução, do geral para o particular, como reto pensar, né? O todo ele é composto por pequenas partes. Então, essa questão de você, de novo, pegando os resultados e conseguir ir relacionando, sempre partindo daquilo que é mais simples para o mais composto. E por último, a quarta regra da enumeração. Eu tenho que revisar todo o processo para ter uma garantia de que eu não tenha esquecido nada e de que nenhum ponto tenha sido deixado para trás. Tendo certeza de que eu não cometi nenhum erro, eu posso aceitar os resultados que eu tive como sendo científicos. Ok? Ou seja, aquilo que eu assumo dali em diante o resultado que eu assumo dali em diante como sendo verdadeiro é uma verdade científica. Dito isso, nós agora temos Descartes se depara com o seguinte problema: como aplicar isso na vida ou na filosofia? O primeiro ponto é, olha, sou eu quem faço filosofia. E muito do que eu penso, do que eu escrevo, a forma como eu vejo o mundo, ela é sim resultado de uma bagagem que eu trago comigo, de um conjunto de crenças, um conjunto de verdades que eu fui agregando, fui criando durante a minha vida. E o problema é, vai dizer Descartes, que até agora eu não fundamentei nenhuma, ou quase nenhuma dessas minhas verdades sobre um processo científico. Ou seja, é necessário no primeiro momento que eu abandone tudo, porque eu não posso seguir daqui adiante querendo buscar verdades científicas sem revisar tudo aquilo que eu já acredito. Seria como você reformar toda uma casa e não reformar o seu alicerce. Você daqui a pouco está com uma casa muito linda, gastou uma centena de milhares de reais reformando uma casa e o alicerce está comprometido. No final da obra, tudo desmorona. Você precisa, se você vai fazer uma reforma dessas, se você vai querer revisar todo o seu conjunto de crenças, não é daqui em diante que você tem que revisar. Você tem que revisar daqui para trás, tem que revisar tudo aquilo que você acredita. E Descartes se dá conta de que, bem, isso é uma empreitada e tanto. Né? Como é que eu vou dar conta disso? Mas ele começa a perceber que, bem, há algumas coisas que estão fundamentadas sobre outras. Ou seja, há algumas verdades mais fundamentais que ele acredita. E se ele conseguir provar que essas verdades mais fundamentais são falsas, todas as conclusões que dali irão se derivar também vão ser falsas.
Da mesma forma que, se ele fundamentar que aquilo é verdadeiro, o que segue dali ele pode continuar provando. Então ele não precisa revisar tudo aquilo que ele acredita. Ele tem que revisar aquilo que de mais fundamental ele tem para aquilo que, aliás, há de mais fundamental no que ele acredita. Então a primeira questão que ele começa a se questionar é se os sentidos são confiáveis. Por quê? Ora, porque por grande parte daquilo que eu aprendo no mundo, eu aprendo através dos sentidos. E o ponto central aqui é o seguinte: os sentidos não são confiáveis. Por quê? Porque os sentidos constantemente me enganam, os sentidos são falhos, basta olhar ao seu redor. Você vê pessoas que têm problemas de audição, problemas de visão, ou seja, não posso confiar nos meus ouvidos, nos meus olhos, porque eu não sei se aquilo que eu estou enxergando de fato eu estou enxergando. Aqui há uma gama de exemplos que pode se dar. Quem garante, por exemplo, que a cor que eu estou vendo aqui ao fundo, nesse círculo, ok? É a mesma cor que vocês estão vendo. Todos nós somos ensinados que isso aqui é uma determinada tonalidade de vermelho. Mas quem de nós garante que nós estamos enxergando a mesma tonalidade de vermelho? Ou seja, não posso nem confiar se a cor que eu estou vendo é de fato a cor que o objeto tem. Na audição, a mesma coisa. Várias vezes eu percebo, tenho a impressão de ter ouvido coisas, ter ouvido alguém me chamar quando não me chamou. A questão do olfato e do paladar, ela é muito interessante, porque desde pequeno a gente é ensinado de que a gente sente o gosto da comida. Você vai numa pizzaria, você sente o gosto da pizza, você vê o garçom trazendo uma pizza de portuguesa, uma pizza de calabresa, você começa a salivar já imaginando o gosto daquela pizza, quando na verdade você está sentindo o cheiro. Porque quando você come qualquer coisa, você só sente 4 gostos: doce, amargo, azedo e salgado. Todo o resto é apenas olfato, e você tem a impressão que é o gosto. Ou seja, os sentidos do olfato e do paladar constantemente, sempre na verdade, estão nos enganando. E o tato também: se você se vedar seus olhos e tentar perceber, você vai cometer erros. O tato não é uma boa fonte de confiança, ok? Depois você vai ter o argumento do sonho, né? Ora, quem garante que aquilo que eu estou vivendo não é na verdade uma grande alucinação, um grande sonho? Né? É possível. E aí aqui a gente começa a entrar agora numa questão muito delicada em Descartes, que é o solipsismo. E a resposta que o Descartes é o solipsismo eu não vou dar aqui, até porque ela é o desafio dos meus alunos, né? Eu sempre digo que quem conseguir resolver o problema do solipsismo está passado de ano, né? Como é que você pode confirmar que existe? Como é que eu posso ter certeza que existe qualquer coisa fora da minha mente que eu possa vir a conhecer sem que sobre nenhuma dúvida de que esse objeto de fato existe fora da minha mente? Tudo isso aqui pode ser um sonho meu, inclusive eu posso ser sonho de alguma outra entidade. E aí nós vamos começar a entrar agora nas concepções de um Deus enganador em Descartes e de um gênio maligno. Quando nós tratamos de um Deus enganador, né, que apesar do Deus ter um chifrinho, né, eu não consigo uma imagem menor, mas é isso, é uma entidade que me usa como marionete. Uma entidade que ela é extremamente poderosa, ela é onipotente, ela é uma entidade que pode criar tudo, que pode ser aquela divindade que deu origem a todo o universo. Mas o que me garante que uma entidade que tem tamanho poder de criar um vasto mundo simplesmente não tenha criado nada, apenas a mim mesmo, e que aquilo que eu imagino que seja um mundo não é nada mais, nada menos do que uma grande alucinação que ela está provocando em mim, à medida em que ela se diverte com o meu, se diverte vendo como eu estou sendo enganado por ela. Não há como ter certeza se isso é ou não é. Aqui de novo entra a questão do solipsismo em Descartes. Se há um Deus, é possível que esse Deus seja mau, ok? Ou que esse Deus esteja me enganando. Por outro lado, o gênio maligno ele ocupa o mesmo papel de um Deus enganador. Porém, aqui o gênio maligno é quase como que um artifício da minha própria razão, à medida que, como está colocado aqui, né? O gênio maligno é que me faz questionar se estou ou não sendo enganado. É para evitar que eu seja enganado que preciso fundamentar todas as minhas crenças em bases sólidas, de tal forma que assuma somente o que é verdadeiro, sem nenhuma dúvida. Somente dessa forma escaparei das artimanhas do gênio maligno. Ou seja, se eu estou nesse momento, vai dizer Descartes, duvidando de tudo o que existe, é justamente para fugir das artimanhas desse Deus enganador, e o que me permite é justamente essa entidade que provavelmente não existe, mas que eu
eu não posso descartar que não existe esse gênio maligno dentro da minha própria mente que está me provocando a dúvida em tudo mais. Ora, eu não posso confiar nos sentidos, eu não posso, porque os sentidos me enganam. De que forma então eu posso saber que essa realidade de fato existe? Como eu vou conhecer alguma coisa? E aí, de novo, a gente volta lá. Por isso que Descartes vai dizer que a única forma, a única fonte de conhecimento que não está sujeita a um processo de autoengano é a razão. A razão é quem me dá os instrumentos, me mostra o caminho correto para jamais me enganar. E vocês vão poder me dizer daqui a pouco, professor, mas matemática é uma matéria que eu uso a razão. Eu estou lá resolvendo Bhaskara e eu erro Bhaskara, ou seja, a razão me engana. Aí que vai. Descartes vai dizer, não, a razão não te enganou. O que aconteceu foi que você não pensou de forma correta. Se você tivesse empreendido, tivesse desenvolvido lá a sua conta matemática a partir dos 4 passos do método, pegasse o problema, tivesse dividido ele, tivesse resolvido ele e tivesse feito prova real, você não ia ter errado. Você errou porque você é preguiçoso. Por que você é preguiçoso? Porque nesse aspecto do gênio maligno, ele tem essa característica de certa forma de nos encaminhar sempre para o engano. Não é interessante, é mais fácil seguir digamos assim, o andar da carroça. Né? E a matemática ela é uma matéria que nos desafia. Não, como é que você vai chegar num resultado e não vai provar se esse resultado está errado? Você não prova porque você é preguiçoso, porque você acredita que aquilo que você atingiu, você resolveu, está certo. Ou seja, você não faz o processo científico correto. Porque se você fizesse o processo científico correto, você chegaria ao resultado e testaria o resultado para ver se ele corresponde, se ele atende aquilo que você buscava. Se ele atendeu, então ele está correto. Se não atendeu, você errou o processo, você refaz. Então não é a sua razão que está errada, não é o racionalismo, não é a razão que ela provoca o engano. Não, engano é você que provoca, por não usar de forma correta a razão. Ok? E aí, com isso, nós vamos para a primeira certeza de Descartes. Provavelmente todo mundo já ouviu a frase cogito ergo sum, ou em português, penso logo existo. O que às vezes as pessoas não se dão conta, e esse é um grande problema da filosofia, e é uma das coisas que eu bato muito martelo em aula, assim, eu não gosto de criar chavões ou de decorar frases, a gente precisa cavar um pouco mais fundo, precisa mais ou menos conseguir desenvolver a fundamentação daquilo que está sendo dito. O que significa cogito ergo sum? Eu botei aqui o título, todo ele em latim, é dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Né? Duvido, então penso, duvido, logo penso, penso, logo existo. Né? Alguém vai dizer, quer dizer que se eu duvido, então eu existo? Não, não é bem assim. Né? O esquema aqui do lado, esse esquema aqui maior, eu desenvolvi ele para tentar ilustrar um pouco isso. Okay? O que é a dúvida? Ponto de partida, tá? Há um sujeito e há um objeto. Processo de conhecimento. O sujeito que conhece e o objeto que quer ser conhecido. Quando eu estou duvidando, eu estou colocando em xeque ou estou questionando algum dos atributos desse objeto. Okay? O ponto de partida aqui vai ser o seguinte. Tá? O que é a dúvida, senão um pensamento? Ok? Essa é a primeira coisa. A dúvida é uma forma de pensamento. A grande sacada de Descartes é entender o seguinte. Ora, toda vez que que o sujeito duvida de um objeto, e aqui no caso toda vez que eu estou colocando em dúvida qualquer atributo de qualquer objeto, eu estou dizendo duas coisas. A primeira, de forma direta, eu duvido se aquilo ali de fato é. Eu duvido que essa cor aqui é verde, eu duvido que eu estou vendo essa cor verde. Ok? Eu estou colocando em questionamento um dos atributos do objeto ou todo o objeto. Porém, o que a gente não se dá conta muitas vezes é que no ato de eu duvidar sobre o objeto, eu estou afirmando uma outra coisa. Para que eu possa duvidar de algo, é necessário que algo seja verdadeiro. É necessário que algo seja dado como verdadeiro. É necessário que algo exista. Senão, eu nem poderia duvidar. E é isso que o próprio ato de duvidar afirma. Toda vez que eu estou duvidando de um objeto, eu estou confirmando a minha existência. Ok? Por quê?
nada pode duvidar do objeto. É necessário que haja um sujeito que duvida de um objeto. E para que esse sujeito duvide do objeto, é necessário que esse sujeito exista. Esse sujeito existe em que instância? Não sei. Descartes vai dizer, eu não sei quem eu sou. Não sei se eu tenho um corpo, não sei se eu tenho pernas, não sei se eu sou um animal racional e político, como diria Aristóteles. Eu não sei. Porque tudo isso pode ser fruto desse gênio enganador, ou desse gênio maligno, desculpa, desse Deus enganador. A única coisa que eu sei que eu estou fazendo é que eu estou duvidando. Eu não posso negar isso, porque isso eu tenho certeza. Eu estou vendo, eu estou duvidando. Eu estou duvidando de tudo. E para que eu possa duvidar, é necessário que eu exista. Porque se eu não existisse, eu nem conseguiria duvidar. Portanto, a dúvida, que é um pensamento, me leva a garantir, me dá a garantia de que eu, enquanto sujeito que duvida, então, sujeito que pensa é um sujeito que existe. Eu penso, então eu existo. E como eu sei que eu existo? Porque eu penso. E como eu sei que eu penso? Porque eu estou duvidando. É essa dinâmica que a gente precisa compreender. A dúvida não é um mero hábito de duvidar, não é aquela dúvida de picuinha, não é aquela dúvida daquele aluno chato em sala de aula, isso aí está errado. Não. A dúvida em Descartes ela é uma dúvida de quase de crise existencial, se a gente quiser dizer assim. Ela é uma dúvida que remete ao âmago da questão. Eu não posso ter certeza se isso é verdade, mas para que eu não possa ter certeza que isso é verdade, uma coisa eu tenho que ter certeza, de que eu, que estou duvidando disso, existo. Ok? Então, isso tem que ficar meio claro que a gente geralmente não consegue, não vai muito a fundo. A gente pega, penso, logo existo, talvez uma das frases mais conhecidas da filosofia, ao lado de só sei que nada sei, que é outra frase que ninguém entende. A gente repete isso em provas, em sala de aula, sei lá, em redes sociais e não consegue entender o que está de fato sendo dito. E por fim, o último tópico, da primeira certeza, a gente vai para a segunda certeza. E Descartes não é bobo, né? Descartes vive na Idade Moderna, ele viu alguns dos seus antecessores sendo perseguidos, tendo que responder diante dos tribunais da Contra-Reforma, e Descartes vê o seguinte, olha, se eu não colocar Deus nessa história, se eu não provar que Deus existe, e ao menos com um aspecto um pouco mais positivo, se eu não refutar aquela ideia de um Deus enganador, eu também vou ter que prestar contas para a Inquisição. Então Descartes ele trabalha na verdade com dois argumentos. Eu vou aqui abordar rapidamente só um. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Que para mim é um pouco forçado, mas bem, logicamente ele de certa forma ele se sustenta aqui. Descartes vai dizer, eu que sou imperfeito, eu que sou finito, ok? Eu que sou limitado. Como é que eu sei que sou imperfeito? Ora, é o que eu duvido, né? Se eu fosse perfeito, eu não duvidaria. Lembrando que aqui a gente está ainda com aquela clássica concepção de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, né? Não me recordo se Descartes trabalha com essa lógica, mas a gente poderia pensar, ora, se eu fosse Deus, eu seria onipotente, eu poderia fazer tudo, criar a minha própria realidade. Se eu fosse Deus, eu seria onisciente, eu não teria dúvidas. Se eu fosse Deus, eu seria onipresente, eu estaria em todos os lugares. Ora, se eu fosse onisciente, eu não teria dúvidas. Eu tenho dúvidas, não sou onisciente, não sou Deus. Eu não sou onipotente, por quê? Porque eu não tenho controle dessa realidade, por mais que essa realidade talvez seja a única coisa que exista. Então é necessário que algo crie essa realidade. Ok? Ok, pode ainda ser um Deus enganador, pode. A questão que agora Descartes vai entrar é como é que eu posso conceber algumas coisas como algumas ideias. A ideia de Deus, por exemplo. Né? Porque atrelada à ideia de Deus está atrelado à ideia de perfeição, à ideia de infinito, à ideia de totalidade em contraposição à parte, à ideia de sumo bem ou bondade. Eu sou imperfeito, eu sou finito, eu não tenho como conceber algo que extrapola as minhas próprias qualidades, as minhas próprias limitações, digamos assim. Como é que o finito pode pensar o infinito? Como é que a parte vai ser maior que o todo? E Descartes vai dizer, ora, você só pode pensar o Deus, porque Deus, ao criar você,
Sim, Deus te criou, Deus ao criar em você, colocou em você a própria ideia de Deus. De certa forma, você está ligado a Deus a partir da ideia de Deus que você carrega consigo. Porque se você não tivesse a ideia, se você não tivesse sido criado por Deus, você não teria como pensar Deus, porque você não tem nenhuma condição de pensar qualquer uma das qualidades que Deus possui. E com isso, meus queridos, a gente já vai tendo meia hora aqui de vídeo aula, né? Eu vou parar por aqui. Basicamente é essa questão que eu queria trabalhar em Descartes um pouco, né, de forma muito breve, muito resumida, obviamente, mas a nível de introdução, sempre lembrando que esse material é mais voltado para um público leigo e para alunos de ensino médio, e alguns fundamental que se pode se interessar, do que, obviamente, material para alguém a nível universitário e tal. Okay? Isso aqui é mais uma apresentação do autor do que necessariamente qualquer análise profunda. Beleza, é isso e quem sabe ficamos para a próxima. Ainda pretendo, se tudo der certo, se a quarentena se manter, apresentar talvez mais um ou outro autor ainda no racionalismo, depois partir para o empirismo e terminar com Immanuel Kant, ao menos essa questão da epistemologia ali da Idade Moderna até o Iluminismo.